Pronto. Chegou aí. Chegou aí, 3.1.3, violência da mulher. Tudo bem. Esse foi o que a gente começou na terça-feira e a gente retoma hoje. Se tiver alguma coisa a acrescentar, vocês então nos orientam para poder a gente acrescentar e completar mais. Só deixa eu fazer uma observação, professor. Agora a gente está entrando num tema, num assunto que diz mais respeito às minhas atividades, né? Porque eu, como assistente social, não trabalho na questão do hospital, do posto de saúde, eu trabalho no CREAS e CREAS, e a gente trabalha com essas situações de violência doméstica, abuso sexual, violência física, né? Então, já vou acrescentar que você acabou de trazer aqui. Violência sexual. Você colocou violência. Trabalha com encaminhamento da doméstica. De ocorrência, medidas protetivas da Lei Maria da Penha, com esse medidas. Está vendo que a turma da terça não trouxe, não tem experiência, você medidas protetivas. Medidas protetivas. Violência sexual. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Aí eu teria que ver qual o sinal da lei, se quer que deram, se deram ou não, devem ter dado. Desprotetiva. Então vamos lá. Violência obstétrica. Violência. Estou recebendo aqui violência obstétrica. O que mais? Só? Pronto. A patroa aqui me trouxe mais esse argumento aqui. Ela é boazinha, de vez em quando ela ajuda. Então vamos começar aqui em cima. Eu vou botar a violência da mulher / doméstica, né? Não. Sim ou não? Não? Que na verdade a violência doméstica não envolve só a violência da mulher, né? Mas violência contra o idoso, contra a criança, contra o adolescente. Eu vou colocar a violência doméstica e tiro o nome da mulher e boto violência da mulher embaixo. É porque o título passa a ser violência doméstica. Porque ela pega violência da mulher. Aí vem violência do idoso. Violência da mulher não, violência contra a mulher. Contra o idoso. Contra o idoso. Por favor, pense por mim, já sabe disso. Contra a mulher. Tem mais algum? E contra o marido, não tem não? Contra criança e adolescente. Violência contra... violência. Um programa específico de violência contra o homem, na verdade, acaba não tendo, porque... Mas acontece também, né? Do homem sofrer violência. Sim, só que já teve alguns casos que a Lei Maria da Penha foi usada para o homem também. Já teve alguns casos. Pronto. Criança e adolescente ou adolescente? Mas eu acho que Diga, Diane. Acho que que a gente tem esquecido muito é a saúde do homem. Tem mais se trabalhado nisso, né? Mas só que não é nesse local aqui não, né? Deveria ser condição do recém-nascido, alguma coisa lá para trás, materno A saúde, infantil, promoção da saúde. Promoção da saúde. Não, eu digo... Eu falo assim, pesca do programa da Estratégia de Saúde da Família, né? Que nós não tem esses... Vou colocar um ponto aqui, para depois trás, a promoção da saúde do homem. Vou botar aqui, promoção da saúde do homem. O que mais? Aí vai entrar do mesmo jeito lá de embaixo, para a saúde do idoso, a saúde da criança, a saúde da mulher. Ah, pronto, entendi. Do homem, aí vem entendeu? Idoso, criança, certo.
Pronto, eu vou deixar aqui em aberto para depois a gente montar alguma coisa. Pronto. Para não misturar, entendesse? É que lá embaixo é especificamente da violência, né? Uma coisa é a violência, outra aqui em cima, né? Uma coisa é a violência, outra coisa é a questão promoção da saúde. Tudo bem. Bem, vamos entender o seguinte. O surdo é corpo. Primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Então, é assim. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele está conversando com uma pessoa, é um homem conversando com a mulher, ou a mulher conversando com um homem, ou duas mulheres, ou dois homens, o que for. Se ele se sente atraído por aquele outro, ele vai dizer que está com vontade, está com desejo, está querendo transar. Ele abre o jogo, é o corpo. Ele diz, se ele sentiu o desejo. A gente tem um crivo da moralidade. A gente tem a orientação de civilidade. A gente tem, você está namorando, fique com essa pessoa. Você está noivo, fique com essa pessoa. Vai casar, fique com essa pessoa. Ou então fique solto, não inventa de casar agora. Quer dizer, tem série de normas sociais e culturais que interferem no nosso comportamento. Mas tudo isso, onde eu quero chegar, é justamente aqui. Tudo isso é dado pela família. A sociedade mostra alguma coisa, a escola tem alguma orientação, limitado, mas é a família que é responsável pela construção desse sujeito civilizado. Mas se não tem diálogo, se não tem língua, se não tem comunicação, se não tem, a lista de não ter é imensa, fica na mão da igreja, fica na mão de um colega ou de um amigo, de quem quer que seja. Não é que isso não aconteça com os ouvintes, acontece também. Né? Se você for perguntar às meninas, quem orientou, quem ensinou você sobre a primeira menstruação? Não sei o percentual, mas uma grande quantidade vai dizer que foram as amigas, foi os parentes, foi menos a mãe. Né? Porque tem aquele tabu, tem aquela coisa, muitas vezes acontece. E com a criança surda aconteceu comigo em São Paulo, como tem um vídeo já para vocês de menstruação. Então, esse crivo da moralidade, essa cultura, essas regras sociais, essa civilidade, ela é trabalhada com os pais. A princípio deveria ser. Com o surdo não tem diálogo, então volta-se para a igreja, volta-se. E quando chega na mão da igreja, eu chego até a me arrepiar e dizer que está perigoso demais. Porque a igreja ele não ensina, a igreja vai dizer o pode e não pode. Deus castiga, é pecado. Né? Então vai começar a colocar opressão. Em vez de construir uma cidadania, uma dignidade, um diálogo, logicidade, um entendimento do respeito do outro, é opressivo. Está proibido, Deus castiga, a Bíblia não deixa. Então, terminam criando toda uma falsa moralidade, uma falsa construção de uma identidade, uma manipulada relação dentro do que a cultura daquele local determina, e não do que o sujeito está consciente. Eu quero chegar a isso. O sujeito ele não fica consciente do seu papel social, do seu papel de civilidade, do seu papel de identidade, do seu sujeito, da sua personalidade. Ele não responde por ele. Ele fala pelo que os outros disseram para ele. E isso é muito comum na educação, na vida, na construção do sujeito surdo. Porque não se tem esse espaço. E não se tem esse espaço porque profissional. Oi. Deixa eu só fazer um relato. Nós que estudamos Libras, né, o contato maior são com os surdos que já estão em faculdade, né, que são alfabetizados em português, essas coisas assim, né, que já estão... já é um conhecimento bem mais amplo. No entanto,
quando atendemos nas UBS, né, que eu atendi um agora, essa semana, o rapaz tinha cerca de 40 anos, foi acompanhado com a mãe já idosa, e a mãe todo o tempo dizendo, olha, ele não escuta, ele tem problema, eu digo, tenha calma, peraí. E eu tentando falar com ele, né, em Libras, eu explicando para ele que eu conhecia Libras, mas conhecia pouco. Deixa que era porque na faculdade a gente tem envolvimento com surdos que são professores, né? Aí, tentando conversar com ele, né? Chamei a enfermeira quando foi aplicar a vacina da Covid. Ela foi explicar para a mãe. Eu digo, não, peraí, vem cá, você explica a ele. Aí botei ela para explicar, né, ao rapaz que é surdo e coloquei a mãe de lado e eu fiquei de frente para ele, tentando traduzir, né? Por final das contas, no fim do atendimento, ele fez um monte de sinal que para mim era um desconhecido. Aí eu disse, vamos tirar foto, vamos registrar, não sei o quê, aí vamos fazer aqui o sinal de I love you. Ele começou a fazer sinal de arma. Caiu. Eu digo, fala-me Deus, o que foi que eu disse? Que esse sinal que a gente faz, né, com L, W, I, ele não entendeu que era love, ele estava achando, ele saiu dizendo que era sinal do capeta, que era preconceito. Eu digo, fala, igreja. Fiquei sem entender, né? Não, pois é. É a igreja. É a igreja. Isso aí é a igreja que bota na cabeça dele. Agora, veja bem, como é que você explicou que a vacina pode provocar reações? Como é que explicou para a mãe que ele pode ter febre, que ele pode ter dor de cabeça, que ele pode ter reações da vacina? Não disse. Se não disse, ele tomou a primeira, sabe quantas vezes? Se ele ligar a vacina à reação, a segunda ele não vai, não. Então, é mais uma situação do que eu estou colocando. Ele é sempre sujeitado. Ele não é sujeito de suas decisões. E tem sempre alguém que fale pelo outro. Veja, um cara com 40 anos tem a mãe para poder acompanhar ele e não tem deficiência intelectual nenhuma, só tem uma diferença linguística. E nem a mãe sabe sinal. Como é que essa mãe educou essa criança? Essa criança, né? As piadas aqui. Este homem. Vamos lá. Então, trazendo essa questão da discussão do exemplo que você trouxe, e eu explorando mais ainda essa situação, e não é só um exemplo, são dezenas de exemplos que nós temos de surdos dessa natureza. Não, eu estendi a mão para falar que muitos pacientes, né, a gente atende e percebe que eles usam sinais caseiros, né? Aqueles sinais que a família acaba não aprendendo Libras, a pessoa tem o conhecimento mínimo de Libras, e aí você tenta conversar em Libras com a pessoa, mas ela tem aqueles sinais que são criados dentro do ambiente familiar. Era sobre isso. Sim. Isso aí é outra limitação. Usam mímica também, isso aí é outra limitação na realidade. Mas, voltando então para essa questão do corpo, como eu estava dizendo, que é muito físico, é muito presença, é muito... Então, tudo é muito aqui, tá? Então, vocês não se choquem com as minhas expressões sinaleiras, quando eu estiver, por exemplo, fazendo isso. Aqui pode ser a representação de uma penetração de ânus ou vagina, né? Não é oral. Por quê? Porque oral é aqui, ó. Por isso tem que ter cuidado quando vai tomar sorvete, ó. Ó o sorvete. Que nem eu, aquela aqui noite é que fui fazer o sorvete. Você se apresentou e eu respeitei você. Lembra que eu não disse? Eu não disse, né? Só não é bem assim, baixei mais a mão, fiquei quietinho. Né? Mas amadureceu. Eu agradeço por não ter dito meu nome aquele dia. A sala estava cheia. Tá vendo? Então, aqui é o sorvete. Então é mais seguro você fazer
por causa do chocolate, que ele é do picolé, que ele é comprido e é largo, né? E o sorvete, porque aqui, fatal. Bem, então já que já entra assim, inclusive terça-feira foi colocado por uma colega justamente essa questão que nós estamos entre profissionais buscando a melhor forma de trabalhar e de lidar com a comunicação em sinais para poder interagir e dialogar com o sujeito surdo dentro de parâmetros mínimos de saúde, de educação, de profissionalismo. Então, tem coisas que a gente vai... Eita, o sinal é pesado. Então, na hora que, por exemplo, eu for fazer violência sexual, a surda, ao 20 pode até dizer: ele meteu em mim, ele tirou minha roupa, ele me rasgou todo. E se fechando, porque está se protegendo daquela dor. A surda, ela vai simplesmente dizer que ele rasgou e meteu nela e botar a mão, e eu então dizer como é que fez, e assim vai. É físico, é corpo. Então ninguém se choque, como aconteceu comigo numa aula no Centro de Formação de Servidores do Estado, e então um grupo de policiais, civil e militar, e a gente da delegacia veio contar como é que aconteceu, como ela chegou lá. E abre as pernas, e mete a mão, e faz assim, bota aqui, bota acolá, e faz mesmo, e mostra mesmo que foi como é que... Expõe. É corpo. Então você tem que estar preparado para isso. E, inclusive, para descobrir, depois, geralmente no hospital tem uma delegacia, tem uma coisa ou outra. A coisa é tão natural, tão forte e natural, que tem um fato verídico, real, de um adolescente de seus 11, 12 anos, que quando foi para a escola, que então teve contato pela primeira vez com o intérprete, na conversa com o intérprete entendeu isto e, de fato, confirmou que a criança era violentada em casa pelo padrasto. Por quê? Porque as pessoas que são os causadores, os abusadores ou os violentadores, eles têm a consciência de que aquele surdo não vai falar, não vai oralizar, que ninguém vai acreditar nele. Então, isso fica muito complicado, essa compreensão, porque não tem o diálogo, né? Quem vai acreditar? Então, fica nessa de autodefesa e mascarando tudo. Então, tem uma situação aqui de Recife, dessas casas que cuidam de crianças que são abandonadas, FUNAP, aqui no Recife, do estado. E o menino tinha 10 para 11 anos, foi encontrado na rua, e o sinal dele, não vou fazer aqui para ninguém identificar, mas ele se achava-se que ele era surdo, tinha deficiência intelectual, e ele ficou nessa casa de abrigo. Uma das cuidadoras começou a se afeiçoar com ele para poder adotar e tudo mais, estava com carinho, com atenção, e ele se ia chegando, porque ele não tinha vínculo em referencial materno ou paterno. E um determinado dia que ela chegou do final de semana, ele dá e chorando, todo doído, quando ela foi conversar com ele, perguntar, e aí ele mostrou que estava com as partes íntimas, a genitália toda ferida, carne viva, ferida, sangrando. E eu disse: que foi isso? Por que isso? Como foi isso? E aí ela pegou na mão dela e apontou para uma menina de 14 anos. Ele tinha 10 para 11. Então, ele criança totalmente, não tem, mas já a menina não. E deixaram a menina junto com o menino de 10 e 11 anos e foi ela que violentou o garoto, fazer sexo oral e tudo, ferindo ele. Então, ficou uma coisa assim bem... E depois ela conseguiu a adoção e levou ele para casa. Hoje ele já está com 19, 20 anos. Bem, então só quero mostrar para vocês que enquanto a gente oraliza e joga na carga da voz nosso sentimento, a dor, o peso, ou no silêncio
a criança surda ela fica nessa situação de vulnerabilidade, mas porque não tem não é o direito de falar, mas a compreensão. Não é compreendido no que se fala, ou não consegue expressar da forma a ser compreendido melhor, entre outras coisas. Enfim, para vocês terem ideia de como é mais complexo com o surdo. Eu quero que vocês fiquem marcando isso. É muito mais complexo. E tudo precisa de muita imagem, algo de imagem nessas horas para poder ajudar a compreender. Então, o que seria um abuso sexual? Professor, é porque também o universo informacional deles é menor, né? Pelas limitações, né? E por isso que eu acho que também tem mais dificuldade de estar se expressando. E além dessa dificuldade, confiar em quem? Expor o quê? Meninas e meninos nas mãos de padrastos, de madrastas, de quem quer que seja, quem vai falar? De tios, de parentes, de amigos. O que vai acontecer? Então, e até que ponto acha que é normal e deixa e acontece? Então, quantas vezes crianças assistem relações sexuais de seus pais, quando cada de um vão só com 4, 5, 6 pessoas? Eu trabalhei uns 8 anos com um programa específico só de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, se para a criança que escuta já é difícil, né, de estar revelando, às vezes demora anos até que ela acaba contando para alguém, né? Imagina, então, quem tem essa limitação da comunicação. Né? Sim. Então, o que seria abuso sexual? Primeiro vamos ver a palavra sexo, como o item 12 ali. Sinal de sexo é isso aqui. É o XX deitado. Em alguns lugares vocês vão ver eles fazerem em pé. Eu prefiro fazer o sinal deitado, para mim torna-se mais fácil. Tá? Não é girando não, tá? Ó, vou fazer aqui de lado, ó. Agora bota ele para baixo. Ele toca, ele desliza. Na dobradura do dedo, sim, agora sim. E o que vem a ver a violência sexual, o abuso sexual? Se faz a expressão facial e carrega. Se isso aqui é sexo, mas é um sexo permitido, isso passa a ser a violência. Tá? Delegacia da mulher. Vamos para a palavra delegacia. Primeiro, polícia. Vocês já sabem que... Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Sinal de polícia. Que é esse, né? Delegado, você vira a gola. Está numa camisa sem gola, você só faz virar. Com o dedo como se tivesse. Porque o delegado tem um botão que coloca na ponta da camisa. Eles não sabem que o delegado é um advogado, que é um bacharel de direito, ok. Exame corpo de delito. Sim, aí delegacia da mulher vai ser delegacia da mulher, mas especificamente o que é isso? É a delegada que é mulher, é o lugar que é a delegacia da mulher. Então, essas coisas precisariam ser construídas. Por isso está com tarja amarela, para poder a gente construir esse conceito. A partir do que é uma delegacia, o que faz na delegacia, né, para poder depois dizer, então, que na delegacia da mulher como seria. Não é casa. Não, porque não é uma casa, é um lugar. Tá? Casa, delegacia, não é. Tem delegacia que é apartamento. Tem delegacia que é só um carro móvel. Né? Então, tem várias... características. Exame de corpo de delito. Bem, veja bem, se o delegado ou comissário disser examinar o corpo, a surda ou o surdo vai pensar que ele é que vai examinar o corpo. Então, não pode ser exame de corpo de delito, o delegado, não. Ele vai ter que explicar o quê? O médico vai ver no hospital. Se não é no hospital, é na delegacia ou no IML. Aí vai ir IML porque não tem um sinal. Mas é o médico que vai ver o corpo, vai ver o seu corpo. Entendeu? Vai olhar.
olhar. Ó, o médico vai olhar. Não pode dizer, vai fazer exame e vai olhar. Não, porque aí a pessoa vai pensar que é aquela pessoa que vai fazer o exame. E, de fato, não é. Tá? Explicar como? Então, explicar. Explica. Isso aí já é um verbo que está, né? Como? Então, juntou dois, porque está lá na lista. Onde estava? Aí vai explicar como, né? E aí vai dizer, e como foi? Explica como foi. Porque muitas vezes, estou me lembrando do fato e estou trazendo de volta para cá também, um caso que aconteceu em empresa, que a surda queria ter envolvimento amoroso com o gerente disse que não, e ela fez um escândalo dizendo que ele tinha transado com ela. Como o chefe geral sabia, conhecia o funcionário, o que foi que está acontecendo, estou recebendo está havendo esse tumulto aí. Não, foi ela que está fazendo isso. Tudo bem, fique na sua, continue o seu trabalho, vamos colocar a câmera sem ninguém saber no final de semana e vamos acompanhar. Não deu outra. No instante identificaram que era uma questão de assédio vinda do empregado para o gerente. Onde estava? Então, sim, onde estava? Então, você vai perguntar, você, quando teve essa situação, você estava onde? Estava andando, você estava parado, estava sentado, né? Como? Explica. Para poder pegar os detalhes da história. Agora, por favor, gente, por favor, tudo tem que ser gravado. Ó, sinal de gravação. Ó, vai gravar você, vai gravar tudo. Tudo tem que ser gravado. Porque é a garantia de que aquela história vai ter volta e vai, volta e vai. Porque se o surdo esquecer... Mas o que é que eu vou dizer? Repare, o surdo conta uma história, esquece. Ou inventou a história, porque... Mais ainda quando a gente inventa, né? Que a gente esquece. Ou muda. E aí você chega e diz, explica. Mas eu já. De novo. Aí ele conta outra história. Ou desvia para um lado ou para o outro. Não, mas no passado, ontem, ou então no dia tarde, você explicou isso. Aí ele fica nessa situação. Poxa, ele vai repetir o que o outro disse. E não o que ele está dizendo. Grave e mostre. Você falou aqui, agora você está falando isso. Qual? Qual é a verdade? Ó, verdade. Qual? Diga, Sandrinha. Mas legalmente para gravar tem que pedir autorização, tem que comunicar, né, para outra pessoa que você está gravando. E nenhum atendimento a gente grava sem a permissão da outra pessoa, né? Mas com surdo é uma questão de segurança. Não tem outro jeito. Porque ele fala uma coisa, depois ele fala outra. E outra, se ele vier com o intérprete, pior ainda. Porque uma vez vem com o intérprete, depois eu vim com outro intérprete, e aí a história já vai outra. Imagine. Quem sabe Libras, quem sabe a história de surdo, quem faz a interpretação sabe muito bem. Que cada intérprete vai fazer a interpretação de um jeito diferente. Porque como eu tenho a minha experiência com surdos que eu não conheço, que não têm o mesmo entendimento de Libra acadêmico, eles apontam um sinal que a gente não conhece. Aí a gente vai lá para um próximo, né? Para um sinal que seja semelhante ao que ele estava dizendo, tentando falar, né? Aí, assim, tem coisa que realmente a gente não sabe, né? É bem complicado, tem coisa que realmente a gente não sabe. Não assuma, chame um especialista, não entre numa situação de se expor. Não é o seu papel, não é a sua função. Chame um profissional que seja e bote ele para assinar que o que ele está dizendo é de fato. Gente, vocês não encontram depoimento de... o surdo disse isso. Quem foi o depoente? Foi o surdo fulano de tal. Não. Foi o intérprete fulano de tal que viu a fala do surdo tal. Entendam? É a interpretação de alguém, de um outro, através de um terceiro. Por favor. Não pode dizer, é a fala do surdo. Não. Diga, Sandra. Eu resido numa cidade pequena, então, na verdade,
a gente tem pouco contato com pessoas surdas, né? Até agora eu atendi 3 pessoas, né? E aí é um Deus nos acuda, porque na Secretaria de Saúde e da Assistência Social aqui não tem uma única pessoa que sabe falar Libras, né? Esse é um dos motivos por eu estar... E o surdo daí sabe Libras? Pois é, aí essa é outra questão, porque daí o surdo mesmo também não sabe. E a outra dificuldade é que normalmente a maioria, pelo menos os 3 que eu acabei pegando, são iletrados. Daí a gente tenta passar uma caneta e um caderno para escrever, mas também não funciona, né? Então foi bem complicado mesmo. Daí, numa das situações, a mãe estava junto, mas a mãe também não sabia Libra, também se comunicava em mímica, né? Então, isso eu até falei para minhas colegas lá no CREAS, no Centro de Referência de Assistência Social, disse, estou aprendendo Libras, só que assim, o pessoal aqui da nossa cidade não sabe Libras, né? Então, fica difícil também se comunicar, né? Pois é, colega, eu compartilho também desse seu sofrimento, né? Também sou formada em serviço social, aí quando eu vejo chegando o surdo, eita, dá uma alegria danada, e quando chegar lá, o surdo não sabe Libras. Aí é bem complicado. Eu tenho uma situação complicada que eu atendo também, uma família que eu acompanho, que a mãe é deficiente visual, ela é cega, e o filho, que já é adulto, que já tem 40 anos, é deficiente auditivo, é surdo, né? Eu fico imaginando como é que eles se comunicam, se uma não enxerga, o outro não escuta, né? Que situação complicada. Uma mãe cega e um filho surdo. O balaio de gato está pronto. Como é que eles se entenderam? Librastádio. Aí, na verdade, o marido dela que faz a mediação, né? O marido faz a mediação. Uma história dessa merece ser relatada. Mas ele é iletrado também, tem baixo estudo, então são questões bem limitantes lá na família. Vai ser uma relação bem basal, né? Limitada ao basal. O basal que eu falo é o básico mesmo, né? Pode, não pode, faz, não faz, quer, toma isso, toma aquilo. Aquela senhora, na verdade, ela ficou cega depois, né? Por causa da diabetes e tal. Então, ele acho que já era adolescente, já era adulto, né? Mas hoje em dia está nessa situação. Ele é surdo e ela é cega. Então, complicado. Tá, então, onde estava a penetração? Aí é que está. Se vai haver... A pergunta é, né? E houve penetração? O fato foi consumado? Pergunta-se, né? O termo mais politicamente correto é: o fato foi consumado? Se a pessoa não entendeu, o que é isso? Teve relação mesmo? Sim ou não? Não sei, né? E aí, como é que fica a situação? Porque objetivamente quer saber o quê? Se teve penetração? Se teve penetração, vai ser onde? Se é vagina, ela está aqui, vai fazer isso. Né? Aqui é o sinal da vagina, e aí joga para cá, né? Tá aqui, ó, para poder, então, a mão de ação, minha mão dominante, ficar penetrando. Se é ânus, então vai a relação anal, e aí joga para cá e faz isso. E se for boca, vai direto na boca. Que aí é fato. Quem fez, então, perguntou. Como é que vai saber? Como é que vai perguntar quem foi que fez? Quem foi que fez o quê? Penetrou quem? Não. É essa ou essa. Então, o que é que está aqui? Qual é a mão que está funcionando? Calma. Você explicar que o homem penetrou. Foi? Homem. Esse. Homem. Quem é o nome? Então, você tem que mostrar nome. Porque aqui era a vagina, quem é? A mulher, ela. Estão me entendendo? Então, eu tenho que fazer tenho que tirar todas as dúvidas, dirimir todas as dúvidas. Para não ter perigo de erro. Relação sexual é o sexo, tá? Agora, outro sinal para ela tem. Oba, não é escorregando, não. Ó. Não é batendo também, não. Ó. Não. Faz essa posição da mão. Mais baixo, pronto. Agora você bota só o punho para baixo e polegar para cima. Veja, eu não estou levantando assim, eu estou fazendo só isso.
Não é os dedos, é o punho, gente. Ai, meu pai, ai, como é que eu vou fazer a distância? Ó, e agora eu pego aqui, que aqui vai ser a genitália feminina, e meto. Você está baixando a mão, não é, é o punho que toca na. A Cília está sendo violenta. Ah, ô, Sandrinha, olha, segura. A posição não está correta. Você está para cima. Bota ela paralela ao solo. Sim. Agora você vai só o punho. Você está levantando a mão. É só o punho. É isso aqui que, ó, é isso aqui que tem que tocar aqui, ó. É o punho da mão direita que tem que tocar no dedo indicador aqui, ó, na mão esquerda. Ih! A mão está muito dura. Tem que dar. Simula o movimento em relação sexual. Ó, a Edjane já está dando aí uma ajuda, né? Simula o movimento. Sim, já estou dando kkk aqui. Eu vou usar o termo daqui a pouco bem chulo, né? Mete. É isso que eu tô a única aqui com a câmera aberta passando vergonha, né? Pois é. Não, a gente está entre profissionais. Eles mandam kkk. Com certeza. KKK para eles aí, é muito fácil para eles. Sim, então, continuando. Outro movimento de relação. Então, aqui seriam as pernas abertas, aqui as pernas fechadas, fazendo isso. Entrando. Aqui seria o masculino e aqui seria o feminino. De lado não, né, Sandra? Porque aí não está fazendo nada, né? Pô, cara... Agora faz aqui, ó. De lado não, é aqui. Assim, aqui e agora, ó. Sim, tá pertinho, quase, meu Deus. Tá difícil. Tem que ser presencial, tá difícil. Ó, então pronto, vamos ver se você consegue acertar assim, pelo menos. Ó, daqui a pouco eu vou fechar a câmera. Não. Tô passando vergonha. Passa nada. Vamos lá, ó. Faz como se fossem dois. Bota o polegar segurando o dedo médio. Segurando aqui. E o indicador por cima. Pronto, agora faz isso. Esse ela acertou. Tá vendo aqui? Esse eu não conhecia, não. Esse aí eu não conhecia, não. Não? Pronto. Mas deu para entender, não deu? Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui seriam as pernas e aqui seria o membro masculino. Mas esse eu achei mais fácil de fazer. Vamos lá. Retroviral. Aí o retroviral tem que construir toda uma situação, porque não vai ter. Não adianta chegar para dizer que vai tomar um remédio, porque pode ter um risco de engravidar, ou um risco de pegar a doença venérea, ou pegar até uma AIDS, ou o que for como retroviral. E aí vem, então, a pílula do dia seguinte, ou uma injeção, ou qualquer outra coisa. Então, tem que ser explicado. Violência física ou violência mental, no caso, é agressão. Né? Então, como é que vai ser a física? Ela vai dizer que bateu, vai ter que... Então, é no corpo que vai mostrar a situação. Né? Violência mental, a gente vai ficar percebendo pelo que a pessoa vai dizendo. Não adianta perguntar se houve violência mental, que ela não vai entender. Mas você, de acordo com o sofrimento do outro, você vai interpretar o sofrimento. Está com a mão levantada, vai falar de novo? Então apaga isso aí, que senão eu vou ficar preocupado. Transar em relação sexual, a gente já transou aqui, como é que é o processo? Então vamos para polícia e policial. Já falou também, delegado, delegacia. Vias de fato, já falei também. Brincadeira. Vamos então para o 18. 18, o número é ejaculação. Segura o dedo indicador. Ó, a mão em L, ó, encosta aqui e joga para frente. Joga para frente. Só que agora tem que botar a expressão facial. Tem que coincidir o soltar com o liberar da boca.
que é o movimento de ejaculação. Tá? Não me conhece, isso aí já viu também. E aí, como vocês colocaram, violência da criança, vai ser a história é contada, como vocês vão observar. Violência doméstica. Isso quem vai saber é a gente. Muitas vezes o delegado, o comissário, vocês chegam e dizem: a senhora acha que isso pode ser considerado violência doméstica? Ela pode vir perguntar a você. Ou você querer ter certeza se ela está consciente ou não. Como é que você vai dizer isso para o surdo? Você não vai. O seu papel enquanto profissional, fazer a narrativa da coisa, você vai ver, foi onde? Foi onde? Foi na rua, foi em casa, foi no quarto de dormir, foi no banheiro. Você vai ter que pegar exatamente esses elementos para ter ideia de onde foi. Aí vai poder dizer que foi violência doméstica, ou se o casal no meio da rua começaram a brigar, tudo mais. Medida protetiva. Veja, como é que vai explicar para ele que para existir uma medida protetiva, essa reclamação, né, você vai ter que dizer que vai ter um documento, né, o documento que vai afastar. Não pode junto, não pode. E detalhe mesmo, nem quem fez a queixa procurar, nem quem foi o queixado, né, o autor, procurar. Porque se ela não toma consciência, ou ele não toma consciência, de que aquela medida protetiva é para afastar, e não deixar o outro ficar próximo, ela própria vai lá dizer, não, vem fazer as pazes ou o que for. Então, essa tomada de consciência, ela precisa ser muito, eu vou até deixar em amarelo aqui, que é muito forte. A gente vai precisar, junto com a Maria da Penha também, né? Que faz parte da toda a violência, que vou deixar amarelo, porque faz parte da construção. Essa violência obstétrica, ela está mais vinculada a quê? Ao profissional, Ao parto. ao parto. Naquela história de, você aprendeu a fazer, mas como é que, né? Uma das coisas, né? Moral, né? Não só, físico também. Físico. Fazer deslocamento de placenta sem avisar. Aproveitar a vulnerabilidade da mulher no momento do parto. Deslocamento de placenta sem avisar, aproveitar o momento do parto e não respeitar, né? Respeitar. Né? Tem muitos profissionais que, lamentavelmente, fazem isso. É aqueles típicos xingamentos na hora de fazer, achou bom, aquele corte que faz para facilitar, que a gente entendia, né? Eles diziam que era para facilitar o nascimento do bebê. Aí diz que aquilo ali não tem necessidade. Eu já ouvi muito essa questão da violência psicológica, verbal, contra adolescente, né? Que tem muito aquele preconceito, mas se teve idade para fazer, então agora também aguenta na hora de parir, né? Se pôde transar, então pode... A gente percebe, pelo menos aqui na comunidade onde é que eu atendo, essas adolescentes sofrem bastante preconceitos, né? Inclusive, eu já tinha conversado isso antes, porque veja o conflito que a gente tem na Libras. O sinal de parir. Sinal de nascer. São duas ações que podem até ter coincidência, mas quem nasce é o filho, quem pare é a mulher. Então, essa compreensão semântica, linguística aí do fato é uma coisa que precisa ser refletida. Nascer diferente de parir. Sinal igual.
tem que ser refletido. Essa questão da agressão com adolescente, com mulheres de modo geral, profissionais e tudo, isso precisa também ser construído e tomado consciência, porque é o corpo, né? É o corpo do outro. Violência contra a mulher, então, tem que destrinchar todas essas violências. Por isso tem que ter um algo só para essa questão das violências e depois o que se pode fazer para prevenir. Aí vem a medida protetiva, se for violência doméstica, profissional, Maria da Penha e tudo mais. Aí, violência contra o idoso tem até um vídeo nosso de uma aluna que terminou o curso de instrutor de Libras e fez o vídeo e está na internet. Violência contra, pode colocar, violência contra o idoso, Libras Pernambuco. Esse vídeo está lá. Violência contra a criança e adolescente, a palavra violência que é complicado, porque o que é? O que é que vai representar a violência? Ela pode ser, deixa eu ver se eu botei lá em cima, violência moral, violência física, violência mental. E eu acho que ainda tem a moral, não? Você, Sandra, diz aí, como é que tem? A violência psicológica, tem a violência também patrimonial, quando o homem se apodera do salário, né, então, peraí. Da mulher. Violência psicológica. E violência patrimonial. Violência patrimonial. Essa patrimonial já tem um exemplo que eu fui chamado, inclusive, por um surdo, um casal de surdos, para ir na delegacia com eles, porque a menina estava dizendo que estava sendo roubada. O pai morreu e ela não ficou com nada. E morava em apartamento alugado. E aí vem mãe, irmãos, vem gente pra caramba, vem mais 6 pessoas. E eu lá no meio, né? Não estava entendendo bem a coisa. Depois, aí eu joguei. Disse, ó, a acusação é essa, essa e essa. Não é bem assim, assim, assado. Aí eu cheguei para a mãe e disse, o seu marido morreu, que é o pai dela, ela está dizendo isso, que a senhora vendeu a casa e a senhora não deu dinheiro para a menina. A menina tem direito a 50%. O pai teria deixado e a senhora não deixou, então a senhora roubou sua própria filha, que é surda. Eu botei assim, oxe. Mas ali essa situação, professor, ainda é um pouco diferente, né? A questão de briga, herança e tal, mas a violência patrimonial a gente configura quando o casal, o marido e a mulher, e o marido acaba assumindo o salário da mulher, ela não tem direito de administrar o próprio dinheiro dela, ela não tem como decidir o que fazer com o dinheiro dela, né? Nesse sentido. Entendi. Mas, ele fica com o cartão dela, ou ele que administra o dinheiro dela, mas ela trabalha para estar adquirindo o dinheiro, né? E ele que administra. Colega, nesse sentido aí, pode acontecer, a Lei Maria da Penha, ela acredita que ela defende que esse tipo assim, de violência ou qualquer outro tipo de violência dentro de casa, né, com qualquer outra pessoa, pode ser entendida assim, com violência doméstica, pode ser de mãe para filho, pode ser de uma pessoa mais próxima, pode ser vizinho, pode ser primo, desde que tenha um vínculo familiar. Sim, vizinho não, tem que ser algum vínculo doméstico, né? Só familiar, só que nessa questão que o professor trouxe ali, daí na verdade não é uma coisa do dia a dia, do dinheiro dela, do sustento, ali é uma questão de herança, daí é diferente. Aqui é salário, eu entendi. Aqui é o que acontece aqui em casa. Meu salário, o salário da mulher, ela me dá todinho. O salário me dá o cartão, eu que administro tudo, eu que faço tudo, né, meu bem? Não é o contrário? Aí não tem uma delegacia do homem, né, professor? Não tem para proteger, não é verdade? Não tem nada, não. Ainda bem que ela está com fone de ouvido assistindo a aula dela lá, não escutou. Bem,
terminamos essa parte aqui, então vamos aqui merece um detalhamento bem maior. Então vamos fazer agora o seguinte. Ambientes e serviços de óbito. Aí vem, aqui, IML, a gente já falou sobre ele lá em cima, que é só IML, mas o que é o IML? Então tem que fazer um álbum todinho, tem que fazer um vídeo explicando o que é IML, quais são as funções do IML, para poder saber. O surdo não tem noção nenhuma. Outra coisa que eu deixei já em amarelo, que já teve esse conflito na aula da terça-feira, corpo e cadáver. A gente já faz não, fulano de tal, tá, o corpo de fulano de tal, né? Então, fulano de tal foi encontrado morto. Fulano de tal foi encontrado morto. O corpo de fulano de tal. São coisas assim bem estranhas para a gente ver qual o mais coerente. Como é que vai falar para o surdo? Repare em Libras. Né? No fulano de tal, né? Vamos dizer que é o homem morreu, encontrou? O homem morreu, encontrou? Ninguém vai. Então, o homem, né, morreu, está lá. Aí as outras encontraram ele. Encontraram o quê? O corpo? Que corpo? Não é o cadáver? Esse corpo aqui, quando eu falo isso, este corpo, com esse sinal, né, eu posso estar falando do meu corpo, posso estar falando de um corpo como um ser, um outro corpo. Mas como é que eu vou falar? Um corpo do defunto, do morto. Eu vou dizer que o corpo morreu? Você está me entendendo? Como é que fica, né? Eu vou botar até aqui. O corpo morreu? Como é complicado, né, essa linguagem. Língua. Mas vocês estão me entendendo que eu estou trazendo aqui para vocês que é de fato complexo. Não é fácil, não. Vamos seguir. Casa funerária. O que é funerária? A urna, cadê a urna? Necrotérica, urna funerária, caixa. Urna funerária ou caixão? Urna funerária e caixão. Repara. O que é uma urna funerária ou um caixão? Então vai ser uma caixa onde o corpo está lá dentro, morto. Corpo morto. Bem, isso precisa ser refletido como será feito, como será construído. Deixar em amarelo também. Casa funerária. A casa funerária vai ser uma loja. Só que, qual o sinal para caixão? Vamos lá. Quando eu faço isto, eu estou falando do ar-condicionado daqueles de caixa que coloca na parede. Quando eu faço para baixo, eu estou falando do caixão ou do enterro. Caixão e enterro. Tem enterrar? Tem. Pronto. Caixão, enterrar. Caixão e enterro é um sinal só. Como é que eu vou falar agora da casa funerária? Eu vou dizer que é uma loja para enterrar? Não, que a loja não enterra. Eu vou dizer que é uma loja que tem o caixão, o morto, uma caixa para o morto, uma caixa. Ele fica. Porque isso aqui é o sinal de caixa. Como é que eu vou dar o sinal do caixão? Vai ser uma caixa grande, o homem, o corpo, morreu, deixou, está muito solto. Então, essa construção, eu preciso ver, inclusive, conversar com o surdo para tirar a dúvida. Morreu, o que é aquilo ali? Quando a gente diz, é o corpo de fulano, corpo de cicrano, é o corpo? É esse corpo aqui? Eu não sei. Teria que perguntar. Eu vou até colocar. O corpo morreu. Ou então.
corpo de fulano. Dever, vou ter que conversar com os meninos para ver se eles conseguem. E acho muito difícil, inclusive, que eles vão dar um exemplo. Porque se ele começar a colocar em terra, mas aqui em terra é o ato de enterrar. E o cemitério? Vai ser enterra um lugar? Lugar de enterrar lugar? Aqui eu tenho que conversar com ele para saber qual é a cabeça, como é que funciona a cabeça dele em relação a isso. E o necrotério? Complica mais um pouquinho, vamos lá. Né? Porque o necrotério é o lugar que aquele corpo está ali durante determinado tempo, para depois ir para ser enterrado, para ser levado. Porque o necrotério vai ser o lugar que o corpo vai ficar lá deitado. Só se o sinal for de corpo mesmo? Ou esse sinal de corpo vale só para o corpo vivo? Corpo cadáver. Sinal de corpo. Para vivo ou morto também. Aqui eu vou ter que ligar para ele. Não tem outro jeito. Tem que ligar para Haroldo. Não tem outro jeito. Quarentena. O sinal de quarentena, o que vem a ser? São aqueles 15 dias. A gente usa até o sinal. Quarentena, mas na realidade são 15 dias. Não são 40 dias. Porque é diferente o tipo da doença. Mas a quarentena vai ficar afastado, né, 15 dias distante. Então, começa hoje. Então, hoje, digamos, 18 de junho. Tchum, 15 dias dá quanto? Dá 20, dia 3 ou 4, dia 5. Então, isso aqui tudinho distante. Dia 6, né, julho, aí pode ficar junto. E agora, aqui, afasta, está doente. Você tem. O que eu quero mostrar é que você precisa fazer uma construção, porque não existe essa compreensão dos conceitos. A sala do corpo de delito, que é onde vai fazer o Instituto de Medicina Legal, onde vai ter, né? Então, vai ter que ter a sala de exame. Do médico vai ver. Pronto. Não tem outra coisa. Sala, exame, médico vê. Não tem outro jeito. Serviço de verificação de óbito aí complicou. O que é o serviço de verificação de óbito? Então, vamos dizer assim, o homem morreu, vai na caixa carregar, levar para lá, e aí? E aí vai ser o médico, geralmente é um médico que vai fazer o exame, mas são os técnicos que mexem, né? Que vai fazer o corte, que vai fazer laboratório, que vai olhar, vai abrir, né? Vai abrir a caixa torácica para poder encontrar. Essa construção aqui de serviço de verificação de óbito, isso aqui precisa ser também, aqui é muito amarelo. É uma construção, tem que falar do IML como um todo, para poder ter ideia. E o crematório é um lugar de fogo que vai queimar o corpo. Então, esse aqui é o sinal de fogo, que é o mesmo de fogão, às vezes coloca só o botão, fogo. Se disser que está queimando, você vai, fogo, está queimando, aí queimou o corpo, né? Queimou o corpo. Mas é quando eu digo que queimou o corpo, foi uma queimadura que eu levei, ou alguém que levou a queimadura. O crematório é o corpo do morto. Então eu vou dizer o corpo da morte. Não tem isso.
Está muito estranho. O corpo do morto está muito estranho. Que vai ser queimado. Tem que ver se tem algum sinal específico que esse eu não conheço. É complicado. Só para vocês terem ideia de que a coisa, de fato, é complicada. Bem, a gente está na página 13, 15 de 21, faltam 6 páginas. Mas, ó, fisiologia humana, falta tudo isso aqui. Depois, situações fisiológicas do cotidiano, aqui, ó, 39 sinais. Não, 55 sinais. Alimentação, algumas coisas de alimentação. Alimentação em geral. Então, carboidratos e açúcar, lipídios, gordura, com questão de doenças, comportamento. Doenças de estado do corpo. Eu vou até colocar aqui agora. Câncer, cansaço, papapá. Olha isso aqui. E simplesmente não teve... Morto. Corpo. Aí vem infecção, pus, edema, exames, aqui muita coisa não vai ter também, não. Medicamentos, vias de administração, como foi colocado por vocês, procedimentos instrumentais, pronto, aí acaba. Então, a gente tem ainda 6 páginas, que está aumentando. Não muito mais como no começo, mas está. Então, a gente está aqui, fisiologia humana. Então, nisso aqui, vamos dizer assim, eu tenho 6 páginas. Se eu conseguir, nós estamos no mês de junho, julho e agosto, 4 com 4, 8. Se a gente conseguir fechar uma página por encontro, a gente vai conseguir fechar exatamente o mês de agosto, que é a previsão, meados de agosto, é que a gente concluir. E aí é quando eu quero ter tempo de olhar os vídeos de vocês um por um, para ver como cada um produziu e se motivou e se interessou e fez a coisa e renovou. Aqui para lá eu ainda estou organizando minha estrutura também. Então a gente se encontra terça-feira, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, obrigado e até lá. Tchau, tchau.